nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita, irmãos, no sacerdócio, meus irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Após Cristo ter sido batizado, as primeiras palavras que ele disse foram: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Por quê? Porque após sermos batizados, somos sempre tentados. E a única maneira de superar a tentação é se arrepender. Mas o que exatamente significam essas palavras? O que é arrependimento? O que é o reino dos céus? Para entender o significado da palavra arrependimento, primeiro devemos compreender a natureza do oposto do arrependimento. A razão para o arrependimento: o pecado. O pecado se manifesta em três estágios. Primeiramente, temos um pensamento, uma tentação em direção ao mal. Em segundo lugar, alimentamos esse pensamento e imaginamos sua atração até que se torne irresistível. Terceiro, agimos com base nesse pensamento que alimentamos. Esses são os três estágios do pecado. O arrependimento também possui três estágios. Primeiramente, nossas consciências são tocadas, temos o pensamento de que o que fizemos é ruim. Em segundo lugar, alimentamos essa consciência e a desenvolvemos até que a ação se torne irresistível. Terceiro, agimos contra o pecado. Esses são os três estágios do arrependimento. Portanto, o arrependimento não é apenas uma ideia, um pensamento. É, acima de tudo, uma ação. O arrependimento é uma mudança de mente que leva a uma mudança prática e visível em nossa maneira de viver. É metanoia. Sim, meus irmãos, é verdade que muitas vezes parecemos confessar mesmas coisas sempre, mesmos pecados. Sim, é verdade que muitas vezes parecemos não fazer progresso, que embora tenhamos errado novamente, não temos lágrimas, nem profundidade de arrependimento. Sentimos isso para nos fazer mudar a vida. Apesar de ir à confissão e dizer que somos fracos, que erramos novamente, que nosso arrependimento carece de profundidade, é em si um ato de arrependimento. Como diz o Evangelho, devemos perdoar até 70 vezes 7. Além disso, por meio de arrependimento contínuo e da determinação em se arrepender, eventualmente a profundidade do arrependimento e as lágrimas virão até nós. Se isso
e arrependimento, o que então é o reino dos céus? Primeiramente, o reino dos céus era Cristo. Ele mesmo que falou essas palavras ao povo daquela época, diante de quem ele estava. O reino dos céus estava realmente próximo, pois ele estava diante deles. Em segundo lugar, o reino dos céus está próximo em outro sentido. Está diante de nós aqui e agora. O reino dos céus está aqui e agora, mas depende de nossa disposição em aceitar Cristo e sua santidade, misericórdia e graça. Neste exato momento, agora, cada um de nós é capaz de encontrar Deus e entrar em sua alegria eterna, mas apenas se desejarmos fazer isso por meio de um profundo arrependimento. A alegria do reino dos céus, simplesmente o estado de contentamento com Deus. Nosso bem-estar está aberto a todos que desejam aceitar Cristo, a palavra de Deus. Sim, é verdade que nosso bem-estar depende em parte de termos um emprego, um teto sobre nossas cabeças, dinheiro suficiente para viver no mundo. Mas nenhum desses elementos é absolutamente essencial, pois há pessoas que têm todas essas coisas e ainda são infelizes. Não têm o reino dos céus. E há pessoas que não têm nada disso e ainda são felizes. Eles têm o reino dos céus. Isso me lembra alguém que vai de país para país e de emprego para emprego, culpando cada mudança nos outros. Na verdade, meus irmãos, o problema está na mala. O problema está na instabilidade da pessoa, em sua incapacidade de se dar bem com os outros. Não está nas circunstâncias externas. Isso também me lembra a antiga história sobre felicidade, uma historiazinha. Havia uma vez um rei que estava muito triste, sempre triste. Seus conselheiros disseram a ele que devia enviar servos para encontrar alguém que fosse completamente feliz. Tirar a camisa dele, daquele homem feliz, e vesti-la, o rei vesti-la. Então o rei será completamente feliz. O rei enviou seus servos e eles procuraram por todo o reino. Um dos servidores reais encontrou um homem que era completamente feliz. O servo voltou ao rei com uma boa notícia. Mas o rei perguntou: mas onde está a camisa? Onde está a camisa do homem? Infelizmente, respondeu o servo, esse homem que era completamente feliz era tão pobre que não tinha uma camisa. Em outras palavras, a presença do reino dos céus depende ultimamente não de nossas circunstâncias externas, mas de nós mesmos, de nossa disposição interior, de nossa capacidade de nos arrepender. De fato, é apenas se nos arrependermos que o reino dos céus está próximo. Que Deus nos conceda o desejo desse arrependimento. Amém.